Batemos a casa das 200 pessoas, já demos o tempo regulamentar do atraso verde e amarelo, 10 minutos. Acho que nós podemos começar. Afinal de contas, vocês vieram aqui para ouvir Elton Fernandes, não é? Com a perspectiva dele sobre a decisão do STJ. Olha, eu não sei o que é que vai sair daí, mas eu também tenho um ponto de vista. Nós vamos dialogar por 1 hora, 1h30, né, no máximo. As perguntas vocês podem fazer aí no íconezinho que está no rodapé do Instagram, né? Deixando a pergunta que eu vou tentar, e nós vamos tentar aqui na medida do possível, ir respondendo. Natália, nossa amiga aqui, advogada de Recife, está acompanhando. Enfim, vamos lá, doutor. Dê o seu boa noite e comece logo impactando essa turma aí. Bom, a primeira grande questão que eu acho que a gente tem que compreender é que o STJ, ele tentou ali estabelecer algumas balizas, ele tentou ali estabelecer parâmetros, e esses parâmetros, eles acabam sendo, de alguma forma, vamos falar assim, é sempre ruim quando a gente diz assim, puxa, tal questão vai ficar de fora, mas assim, mais importante nesse momento para mim é ter segurança jurídica, é a gente entender quais são as regras do setor, quais são as regras do jogo para que a gente possa jogar. Quem está falando de medicamentos, eu até postei agora há pouco aqui uma questão dizendo o seguinte, eu, sinceramente, eu não acredito em tanto impacto prático na oncologia para medicamento para doença autoimune. Muita gente aqui perguntando de Dupilumab, do Pixent, né? Ah, Elton, mas como é que você não acredita em impacto se o STJ estabeleceu que o rol é taxativo? A gente tem que ter muito cuidado, porque para além do clique, para além da manchete, existe uma tese jurídica, e aí é papel do grande advogado, né, de cada um de nós que somos juristas aqui, tentar enquadrar o caso nas exceções legais. Então, é verdade que foi estabelecido que o rol é, em regra, taxativo, mas o STJ também abre ali a possibilidade de a gente excepcionar isso diante de contextos. Que contextos são esses? Vamos tratar aqui, né? Eles dizem assim, basicamente, eu até deixei aqui separadinho aqui. Eles vão dizer, olha, se não houver tratamento dentro do rol de procedimentos, é possível, por exemplo, a gente excepcionar porque o rol não tem ali um tratamento adequado para aquela pessoa. Mas houve ali algumas balizas. E essas balizas, uma delas especialmente, me preocupa bastante. Me preocupa muito uma dessas balizas, que é o fato, até mencionei para o Luiz Mário, porque ele diz assim, não pode ter sido indeferido previamente pela ANS a incorporação desse medicamento ou desse tratamento. Eu vi aqui, antes de entrar aqui para a live, eu estava aqui, terminei os atendimentos do dia e fui me preparar um pouquinho, e aí eu estava olhando aqui alguns dos indeferimentos do STJ. Desculpa, alguns dos indeferimentos da ANS, de incorporação. Por que a ANS não incorporou vários medicamentos e vários tratamentos? Basicamente porque ela entendeu que não estava contemplado o risco, a quem fez o pedido não falou expressamente ou não trouxe documentação suficiente para analisar o impacto no orçamento financeiro, as evidências científicas todas a respeito daquilo. Né? Quer dizer, é possível que quem tenha apresentado o pedido não foi técnico o suficiente para que aquele procedimento, por exemplo, tivesse garantido a sua inclusão dentro do rol, segundo a análise da ANS naquele dado momento histórico. Então, aqui vem uma questão que é assim, como é que a gente vai interpretar? E, claro, a gente está falando aqui hoje à luz, no calor do momento. Né? A gente refletiu aqui sobre algumas horas de um tema em que haverá muita tese jurídica que será construída ao longo de muito tempo. Mas como é que a gente vai interpretar a questão de que não pode ter havido indeferimento prévio pela ANS? Esse é um ponto de preocupação, porque os demais itens, por exemplo, vamos citar aqui os demais itens que foram estabelecidos. Haja comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidência. Nenhum de nós vai defender, por exemplo, nenhum de nós defende que a operadora de saúde deve ser condenada a pagar um tratamento experimental de fato. Né? A grande questão que a gente pode discutir é o que é experimental, mas nenhum de nós defende claramente que um plano de saúde deve pagar algo experimental. Ainda esses dias me perguntaram sobre
máquina de reenergização corporal. É evidentemente algo que é absolutamente empírico, né? Beira até o charlatanismo ali em algum momento. Né? Então, assim, essas questões não tem sentido nenhum a gente discutir que um plano de saúde deve pagar, porque são questões sem evidência científica nenhuma. Então, assim, dizer que o procedimento tem que ter evidência científica não deve nos preocupar, não deve ser um problema. Note, o Luiz sabe muito bem disso, o Luiz Marcos sabe muito bem disso. Há muitos anos atrás, os advogados que estão na área faziam muita ação de reajuste. O STJ chegou um dia e disse que é válido o reajuste por faixa etária, mas que em alguns casos você pode ali excepcionar essa regra da validade do reajuste. A gente começou a fazer cada vez mais perícia dentro desses processos de reajuste e as perícias invariavelmente continuam sendo boas. Essas perícias invariavelmente continuam dando certo. Elas continuam dizendo, e muitas vezes, da abusividade daquele reajuste concretamente ao caso. O que eu entendo que vai acontecer cada vez mais, e a própria decisão já traz isso, vai precisar cada vez mais ter não apenas um bom relatório médico, mas também uma boa evidência científica. E aí vai ser um grande papel do profissional da medicina e do advogado. As duas coisas juntas vão ter que trabalhar ali para poder formular uma boa prova dentro do processo. Então, em sala de aula, quem teve aula no Instituto, ou mesmo aqui em São Paulo, já vinha ouvindo eu falar o seguinte: nós vamos sair da era da abusividade abstrata, né? Eu acho, e aí falo aqui muito sinceramente, e digo isso em sala de aula, e ouso dizer isso aqui numa live, que é em público agora, que é assim, eu acho que esses entendimentos simulados muito abstratos, dizendo que o fato de a operadora negar porque não está no rol é abusivo por si, acaba gerando algumas distorções. É preciso, de fato, que a gente analise concretamente o seguinte: tem evidência científica? Tem. Se tem evidência científica, não me parece crível que a gente exclua um determinado tratamento, porque a ANS fez uma opção política, por exemplo, pela não inclusão disso dentro do rol. Claro, eu consigo entender que tudo tem um impacto financeiro, consigo entender que tudo tem uma outra dimensão financeira, mas a decisão do STJ hoje, ela me preocupa nesse aspecto, sobretudo, que é de dizer que só pode ser deferido se não tiver havido indeferimento da ANS. Aí vem uma interpretação que eu acho que a gente vai ter que fazer dentro do caso concreto. Essa interpretação, para mim, vai ser, basicamente, se a ANS, vamos pensar assim, disse que aquilo não tem evidência científica e ainda não tem, faz todo sentido, porque a gente está falando de um tratamento experimental. Mas se à luz daquele momento histórico não tinha evidência científica e agora tem, por exemplo, o simples indeferimento da ANS de algo à época não pode justificar, ao meu sentir, claro, que a gente não dê cobertura. Então, quando diz aqui para mim, né, tem que haja evidência científica, recomendação de órgãos técnicos, ainda que de agências estrangeiras, eu acho tudo isso muito válido, porque 90% dos nossos processos estão baseados nisso. Agora, claro, isso tem impactos muito severos no cotidiano, no dia a dia das pessoas. Tem aqui, por exemplo, muita gente, né, de terapia ABA, por exemplo. Nesse contexto, aí falo aqui agora como advogado, né, como um atuante, eu acho que vai ser imprescindível, dentro de um processo que trata de terapia ABA, por exemplo, demonstrar que um tratamento é mais eficaz e eficiente, vamos dizer assim, que os demais tratamentos, né? Que você vai ter que demonstrar aqui que há uma superioridade técnica de uma coisa sobre a outra de uma maneira muito evidente. Porque se você não fizer essa demonstração agora dentro de um processo, me parece que haverá um risco muito grande de você não ter a tutela mais, né? A gente tem que pensar, então, assim, cada vez mais será exigido do profissional, do advogado e do médico um bom relatório clínico que coloque estudos científicos. O próprio advogado hoje, né, eu sempre digo em sala de aula, Luiz, que o livro do Clênio, por exemplo, do Dr. Clênio, tem um livro maravilhoso a respeito de provas, né, de evidências científicas, por exemplo. E ali, no livro dele, ele coloca ali alguns exemplos de locais onde você pode procurar evidência científica para corroborar, para juntar, né? O magistrado é ser humano, é gente, ele vai olhar concretamente o caso, ele tem que se guiar pela decisão do STJ, porque, embora ela não seja
tomada em RDR, mas é evidente que ela baliza todo mundo, ela baliza todos os processos a partir de hoje já, né? Vai balizar. Mas o magistrado vai analisar essas questões todas. Ele vai ter que fazer a análise concreta do caso, de dizer o que exatamente está sendo colocado ali, né? Qual é o impacto que isso vai ter, claro, na vida daquela pessoa, mas ele também vai olhar a partir daqui para o impacto que isso vai ter dentro da saúde suplementar. Então, assim, me preocupa um pouquinho essa questão quando a gente está falando ali do indeferimento pela ANS. Eu acho que esse é um critério que, para mim, ele não ficou claro o suficiente pelo STJ e talvez seja uma boa oportunidade, a gente vai ter que avançar nisso. Mas as exceções, as demais exceções, elas não me parecem impossíveis ou improváveis ou, assim, desnecessárias. Elas me parecem razoáveis. E só para dizer, quando a primeira decisão do STJ, quando ela faz aquele entendimento paradigmático na quarta turma, que ela começa a mudar o entendimento, ela vem de um caso, basicamente, em que a operadora de saúde demonstra, né, vamos relembrar isso, a mudança de entendimento vem de um fato de que a operadora de saúde demonstra, dentro de um processo, que tinha um procedimento tão eficaz quanto, tão seguro quanto e mais barato para o paciente. Quer dizer, se tem no rol um tratamento adequado, seguro e eficiente, então o STJ está dizendo, você tem que fazer o tratamento que é seguro, eficiente e adequado. Agora, vai ter que se demonstrar na prática que o seu caso concreto não tem tratamento dentro do rol. Aí, digo eu aqui, quem está me perguntando, do Dupilumab e do Pixent, para dermatite atópica, por exemplo, não há tratamento dentro do rol de procedimentos da ANS. Para rinocinusite crônica, para Dupilumab, não há tratamento dentro do rol de procedimentos da ANS. Ou seja, eu não acredito na prática que esses pacientes sofrerão um grande impacto, porque ao advogado ainda será possível demonstrar a necessidade desse tratamento e que não há outro similar dentro do rol. Então, assim, a gente vai ter problema onde, me parece, mas, de fato, com crianças com terapia para autismo, por exemplo. Porque aqui existe tratamento dentro do rol de procedimentos. Existe a terapia convencional. Toda a luta agora vai ser ter que demonstrar que este procedimento, neste método terapêutico, leva a uma eficiência que, ao caso concreto, é muito diferente da terapia convencional. O que, convenhamos, não é simples. Mas vai ser papel cada vez mais do advogado fazer essa demonstração e a gente vai dar muito trabalho para os magistrados na coleta de provas, porque, assim, os processos terão que ser cada vez mais bem instruídos. Então, o que penso? Penso assim, tem uma mudança, é um fato, mas o filtro que o STJ estabeleceu não me parece um filtro intransponível, em que ninguém nunca mais vai conseguir uma tutela de urgência. Me parece claramente que a gente vai ter mais dificuldade, sim, e aí a gente vai ter que, dentro de um processo, trabalhar um pouco mais, de uma forma um pouco mais detalhada, olhando para provas. Não vai bastar mais dizer que o rol da ANS é o mínimo obrigatório para garantir um tratamento. Não basta mais a gente alegar, a partir daqui, que o rol não significa nada. Não adianta mais esse tipo de coisa. Quer dizer, é focar cada vez mais na prova e aí olhar para essas premissas que a gente estabeleceu. Então, não é o fim do mundo a decisão, ela é sim ruim em alguns aspectos, me preocupa em alguns aspectos, mas eu acho que a gente tem meio sim de contornar isso tudo. Fazendo a prova técnica, por exemplo, de que não tem tratamento similar dentro do rol, de que você precisa daquilo, de que é possível sim cair dentro das exceções legais, por exemplo. Mas é isso, Luiz. Muito bem. O advogado deve ficar atento se a operadora se defendeu na sua contestação sob esse argumento de que o rol é taxativo. Porque se ele não se defendeu por essa perspectiva da taxatividade, se defendeu por uma outra perspectiva, que aí vai ter que ver o caso concreto, o juiz não poderá julgar improcedente a pretensão, porque ele não vai estar adstrito aos limites da lei. Então, se a operadora decidiu, ou melhor dizendo, se a operadora se defendeu alegando a taxatividade e está sob liminar,
pode o juiz, ao final, cassar a liminar e aplicar ao caso concreto a taxatividade. Né? O autista, eu vou deixar Elton falar um pouco sobre sobre o autista. Acho que a gente dizer o seguinte, sobre a somotropina, né, que a gente sabe que agora matérias populam na imprensa todos os dias. Parece que a gente tem agora uma leva de meninas, sobretudo com puberdade muito precoce, com a menarca, e aí isso tem aí um impacto severo na vida dessas meninas. Para a gente poder esclarecer uma questão, eu acho que pouca gente, disse isso em sala de aula, eu lembro que eu estava chegando para dar aula no Instituto, quando saiu no Diário Oficial a mudança na lei dos planos de saúde, e eu falei, olha, vocês vão saber em primeira mão aqui de uma mudança, né? Tudo aquilo, aos advogados que estão aqui hoje, vamos deixar uma coisa bem clara, tudo aquilo que é aprovado pelo Conitec, tudo o que está aprovado pelo Conitec, que deve ser fornecido pelo SUS, deve ser fornecido pelo plano de saúde por força do artigo 10, parágrafo 10º. A somatropina, especificamente, para a gente tratar de um dos exemplos aqui, ela é, sim, um medicamento que ela está listado, está aprovado pelo Conitec por uma série de casos. E, na prática, eu tenho visto poucos colegas ainda usando esse ponto de que a medicação tem aprovação pelo Conitec. Então, assim, tem ali uma aprovação pelo Conitec a respeito disso. Não me parece que o relatório, o Luiz Barra apontou muito bem, né? A gente, às vezes, sai falando de coisas e, às vezes, nem tem no relatório, e eu vejo isso na prática, um CID, explicando, na verdade, qual é a doença, que tem uma doença associada daquilo. Então, assim, ter o CID nesses casos é essencial, sem dúvida nenhuma é essencial. Agora, me parece que não existe outro tratamento disponível para essas crianças, para esses adolescentes ou pré-adolescentes, dentro do rol de procedimentos da INES, de forma que continua sendo possível a esses casos conseguir a tutela. Muita gente perguntando como fica a questão da urgência, né? Olha, se isso vai impactar a análise da urgência pelos magistrados. Veja, o magistrado vai analisar concretamente o caso, porque, assim, liminar, vamos pensar, é aparência de direito e risco de dano irreparável. Não me parece que, grosso modo falando, né, tendo ali evidências de que um medicamento está aprovado pela Anvisa, não tem outro tratamento disponível dentro do rol de procedimentos para aquele paciente, por exemplo, que o magistrado vai simplesmente, né, não, acho que a gente vai ser mais parcimonioso. Agora, vai ser muito da questão da argumentação do advogado, do profissional. Tem risco de uma liminar revogada a operadora de saúde cobrar depois? Muita gente fazendo essa pergunta. Gente, tem risco sim. Artigo 302 do Código de Processo Civil, né, ele diz muito claramente lá que a liminar é uma decisão provisória. Pode a operadora de saúde, ao final do processo, em sendo revogada essa liminar, se valer dentro da mesma ação judicial da cobrança de tudo aquilo que ela gastou por força dessa ordem judicial. Por isso que a gente sempre diz assim, liminar não é panaceia, liminar é uma coisa muito séria, né? Porque isso envolve uma grande responsabilidade de quem está operando isso. Mas, volto a dizer, não me parece aqui que a gente está falando, por exemplo, a gente fala de somatropina, de medicamentos para câncer, de medicamentos imunobiológicos, por exemplo, para doenças mais diversas, muitas vezes não há no rol de procedimentos ou o paciente já usou em outras oportunidades. O médico, às vezes, desfia lá no relatório. O paciente já fez uso dos medicamentos XYZ sem resposta clínica adequada. Às vezes, esses medicamentos estão no rol. Cai no precedente, cai ali na questão de que é possível superar o rol quando demonstrado que não há medicamento, não há tratamento disponível para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela pessoa. Então, assim, é preciso ter calma para dizer, olha, o fato do STJ ter dito que o rol é taxativo com exceções, ou taxatividade mitigada, não nos retira completamente, não encerra a judicialização. Mas, claro, vai exigir de nós, a partir daqui, muito mais qualidade técnica, como o Luiz Mário colocou. Entrar com ação copy-cola é cada vez menos provável que você vá conseguir o deferimento. Mas a gente já vinha dizendo isso em sala de aula, né? A gente já vinha discutindo essas questões quando a gente teve aula no Instituto, discutimos longamente isso. É sair da abusividade abstrata e ir para a abusividade concreta. O porquê que naquele caso, naquela situação especificamente, a conduta é abusiva da operadora de saúde. Isso vai importar cada vez mais. A regra, entendam uma coisa, a regra, o magistrado conhece.
O que ele precisa agora conhecer é a particularidade clínica do seu caso. É analisar o seu caso pela razoabilidade. É analisar se a regra faz justiça ou não faz justiça dentro da sua situação concreta. E aí isso, só uma demanda caso a caso, só uma análise caso a caso vai nos permitir dizer. Elton, eu aqui de colaboração agora na perspectiva eu tenho muitos amigos que são médicos, enfim, aqui em Recife a gente tem a gente representa o Einstein, o Albert Einstein Instituto de Pesquisa, né, o canal de comunicação do Einstein aqui em Pernambuco é conosco. E em razão desse relacionamento a gente termina conhecendo, né, muitos médicos. E alguns deles eu recebi no WhatsApp algumas críticas, né, nessa perspectiva. Até porque eles fazem parte da rede das operadoras e muitas vezes estão com liminares ou os seus trabalhos são fornecidos à base das liminares. Então, direto ou indiretamente, isso acaba impactando o interesse dessas pessoas. O que eu sugiro para a rede credenciada, para os médicos, é de que eles sejam, e aí Elton já falou de maneira mais en passant, é que eles revisitem os seus laudos médicos, né, para que deixem de ser, eles precisam compreender que da outra ponta, ele não está falando com um médico, ele está falando com um juiz que de medicina muito mal tem condição de ser paciente, né, mesmo com todo o acesso ao Dr. Google, mesmo com todo o acesso às plataformas do EnatJus, né, nós não somos médicos e nós não compreendemos muitas vezes algumas questões. Então, a minha sugestão é de que os médicos eles passem a adotar uma linguagem voltada para o profissional juiz. Por quê? Às vezes eles podem não entender a nossa dinâmica. Vem uma petição inicial acompanhada de um laudo médico. Eu não tenho na minha sala, nem eu tenho como acesso a nenhum médico que eu possa dizer, traduz isso aqui para mim, me explica como é isso. Né? Eu vou confiar, me afiançar naquilo que o médico diz. E, evidentemente, que é preciso ele desenhar bem, primeiro, a enfermidade. Agora ele vai ter que deixar claro por que aquele que está no rol, aquele caminho terapêutico que está no rol, não se adequa àquela situação concreta. Deixar isso de maneira muito clara. Depois ele vai ter que trazer uma evidência científica, uma bibliografia, né, científica. Então, esses laudos precisam ser feitos com mais cuidado, com mais atenção. Não dá para ser um modelinho que ele troca somente o nome do paciente, o endereço e a dosagem, ou enfim, os parâmetros que são específicos do caso. Por outro lado, o advogado deve se ater também às questões do impacto econômico. Faz uma pesquisa, dá uma analisada, faz uma conta, nem que seja uma conta, não precisa ter uma perícia instruindo isso, mas demonstrar que aquilo ali vai ter um determinado impacto, vai no site da ANS, ver aquela operadora, quantos beneficiários tem, quanto foi o faturamento, com base numa estatística da Organização Mundial de Saúde, quantas pessoas nascem com aquela enfermidade. Então, tem que se apetrechar melhor para trazer ao juiz as questões relacionadas com a medicina baseada em evidência, trazer as questões do impacto econômico. Ele não vai poder fazer a análise macroeconômica do sistema, da sustentabilidade, porque ele não vai ter informações suficientes para isso. Então, é preciso que os médicos também colaborem neste particular. Né? Evidentemente que o médico assistente tem um interesse indireto naquela liminar, porque ele, economicamente, ele recebe daquilo ali, é a atividade econômica dele, e não tem nenhuma ilicitude nisso, evidentemente. Né? Mas, muito ao contrário, isso é mais que legítimo. Então, é preciso que realmente aperfeiçoe um pouco. Me perguntaram aqui, Elton, sobre a cumulatividade desses critérios, né, que o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva acrescentou ou sugeriu ao relator, o ministro Salomão, para que o magistrado possa intervir na política pública de saúde suplementar, né? Ou seja, em última análise, para que ele possa dar uma liminar mandando cobrir o que não tem no rol, traduzindo para quem não é da área jurídica. O ministro Cueva, ele disse, olha, o rol é taxativo. Agora, se o juiz quiser mandar cobrir alguma coisa que está fora do rol, ele tem que observar esses critérios. E aí, esses critérios, eu estou aqui com o voto de Sua Excelência, né, do ministro,
aqui na tela esses critérios. O Elton já falou de alguns, mas o primeiro deles, que é o que preocupou o Elton, é o rol de procedimentos em evento de saúde. Não, aqui. A operadora de plano de seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento que não está no rol, se existe um outro, para a cura do paciente. Tem que atentar para as palavras. A cura do paciente. Pode ser que a cura do paciente não esteja naquele do rol, está no outro, que está fora do rol. Então, o médico deve dizer, isso aqui não vai curar ele, eu já tentei de todas as formas. Esse caminho aqui, por conta dessa especificidade, não vai funcionar, doutor. Dizer desse jeitinho que a gente entende. Outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao rol. Ele quer saber, então, a pessoa que me perguntou, se esses critérios são cumulativos. Né? E qual a sua opinião? É assim, eu adoraria dizer que eles não são cumulativos, mas me parece muito claramente que o voto todo está estabelecendo condições onde eu não leio ou, eu leio e. Isso é um fato, ok? Bem por isso, me preocupa bastante o critério que eu mencionei, que é o indeferimento prévio pela ANS. Eu acho que sobre isso já explanou muito bem, que é a possibilidade do magistrado, concretamente, analisar o ato administrativo e dizer, mas está errado, nesse caso específico, a ANS não poderia ter feito isso. Mas me parece muito claramente que a questão aqui é a soma de todos esses requisitos. Um requisito isoladamente não basta, é preciso que tenha todos esses. Esse é um fato. Pois é, aí respondendo a nossa ouvinte aí, Casey, aqui eu não estou conseguindo ver, que é a miopia, tá? Mas a live ficará assim, disponível, gravada aqui no nosso perfil, e se vocês puderem compartilhar, será muito legal para a transmissão desse conhecimento, né, para as pessoas. Uma outra pergunta aqui que eu vou disponibilizar, né, do Luiz Guilherme, né? Eu vou deixar para o Elton. Tá aí, Luiz Guilherme. Professor, qual o artigo que estende a obrigação das coberturas de medicamentos aprovados pela Conitec? Artigo 10, parágrafo 10. Pronto, 10. Olha aí, advogado 10. Juiz assim, ó, não guarda na memória, tá vendo? Tranquilo. Tudo que está aprovado pelo Conitec tem que ser pago pelo plano de saúde. Essa é uma regra que eu tenho dito. Eu estava em Recife, chegando em Recife para dar aula no Instituto, quando saiu no Diário Oficial a alteração da regra, e eu mencionei, gente, isso aqui pode, no final de contas, até elevar a judicialização em alguns aspectos, porque a gente está dizendo, vamos entender o contexto da regra. Essa regra foi feita dentro de um contexto onde o objetivo, me parece, primordial do governo, do Estado, era ser ressarcido dos valores em que ele disponibiliza medicamentos para a população e ele, então, poderia cobrar de quem tem plano de saúde, poderia fazer o ressarcimento desses valores todos, ok? Lei 9656 de 98. Então, assim, dentro da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, traz ali a possibilidade de se exigir do plano de saúde tudo aquilo que está disponibilizado pelo SUS. Tudo que foi, na verdade, a lei fala, aprovado pelo Conitec. Isso já está hoje na lei, já está lá na regra. Então, esse é um instrumento muito importante. Somatropina tem aprovação pelo Conitec. É evidente que pelo Conitec tem ali algumas questões, síndrome de Turner, tem algumas questões ali, mas está aprovado pelo Conitec e aí serve como retórica, como argumento jurídico para a gente poder utilizar. A gente precisa adaptar a lei. Eu vejo muita gente agora falando para mim, né, do medicamento off-label, falando assim para mim, não se pode mais agora, a lei proibiu o medicamento off-label, né? E aí, só para deixar isso claro também para todo mundo, aproveitando a qualidade da audiência, é o seguinte, gente, a lei regula situações gerais. A lei não tem como descer no escaninho de cada caso e dizer, autorizar, por exemplo, abstratamente, que o plano de saúde deve ser obrigado a pagar todo e qualquer tratamento ainda experimental. Não tem condição de fazer isso. A lei trata abstratamente das questões. A lei trata a regra geral. Como regra geral, evidente que o medicamento tem que ter indicação em bula, como regra geral. Não significa dizer que, concretamente naquela situação, o paciente deva ficar alijado de tratamento. Vou dar um exemplo concreto aqui para poder dizer.
Acabou o Congresso de Oncologia em Chicago ontem, dia 7, acabou o Congresso. Por exemplo, pembrolizumab, trastuzumab deruxtecan é um medicamento já aprovado no Brasil e que mostrou evidência científica forte para outras tantas doenças, aprovado pela FDA. Excelente. A gente vai trazer isso para o caso concreto. Lutéscio, para tratamento do câncer de próstata, está aprovado no Brasil para neuroendócrino, mas a lei está falando que tem que ter indicação em bula, mas para aquele caso concreto não faz justiça. Agora, nesta situação especificamente, você vai demonstrar o quê? Que a FDA liberou, que os estudos científicos que balizam a indicação médica. E, claro, numa situação como essa, a regra geral, né, cede à situação do caso concreto. Princípio da razoabilidade, né? A gente sempre fala muito assim, o exemplo do cachorro, né? Vamos pensar assim, olha, saiu uma regra dizendo que é proibido animal no transporte público. A regra faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido que, como regra geral, se proíba animal no transporte público. Alguém, contudo, vai me dizer, mas e o cão-guia? Como fica a situação do cara que precisa do cão-guia? Mas a situação do cão-guia, a gente vai aplicar aí o princípio da razoabilidade. A regra não é razoável dentro do caso concreto. Então, assim, não está fechada a situação de off-label. Mas, volto a dizer, uma coisa é dizer para o magistrado que o rol de procedimentos da INSS é o mínimo obrigatório, que não cola mais. A outra coisa é mostrar que, na prática, né, existe a necessidade daquele tratamento, porque uma agência reguladora no mundo e porque o Congresso da ASCO terminou mostrando evidências científicas robustas ao ponto de ter sido aprovado rapidamente pela FDA nos Estados Unidos, e aqui você está sem tratamento médico. É outra coisa. Aí a gente está partindo da abusividade abstrata para concreta, né? Então, assim, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais isso, a abusividade concreta de cada caso, de cada situação. Elton, Clênio Schulze, né? Clênio Schulze é um juiz federal, né? De Santa Catarina, ele é especialista nessa matéria, ele é o coordenador da nossa pós, junto, como eu já falei, com o Marco Ferrar e com o ministro Paulo Tasso Severino, e pediram aqui o nome do livro. Eu estou aqui abrindo na Amazon, Direito à Saúde, Análise à Luz da Judicialização. Direito à Saúde, Análise à Luz da Judicialização. E tem Judicialização da Saúde no século XXI. O Clênio escreve o primeiro livro com o João Pedro Gebran Neto, que é o desembargador do TRF4, também membro do Comitê de Saúde do CNJ. Aliás, o desembargador João Pedro Gebran Neto estará dando aula aqui no Instituto, ao vivo, presencialmente, agora, neste final de semana, sexta e sábado. Eu quero fazer um convite. O Instituto abre as suas portas para 5 pessoas, normalmente, não é, assistirem, ter uma Vamos lá. Pois bem, precisa apenas se inscrever para a gente controlar o acesso. Então, quem quiser assistir a aula do professor e do desembargador João Pedro Gebran Neto, basta ligar aqui para o Instituto. O livro é Direito à Saúde e Análise à Luz da Judicialização e Judicialização da Saúde no século XXI. Tá bom? Na Amazon, bota lá, Clênio Jair Schulze. Aqui tem uma outra pergunta, né? Tá bem animado aqui o negócio, viu? Tem uma pessoa aqui do Elton, a gente tem que fazer um curso online, tá? Uma pessoa aqui do Acre, dizendo o Acre é muito distante de Recife e eu queria assistir aula com o professor Elton, né? E aí a gente vai fazer esse curso, sim, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer. Eu queria até fazer um comentário. Alguém está fazendo uma pergunta sobre Natijus e eu acho que a advocacia tem que entender uma questão que para mim é essencial. Porque, assim, é claro que o magistrado pode determinar a prova de ofício, mas também não é papel do magistrado fazer esse tipo de determinação, porque isso é muito papel nosso, enquanto advogado aqui tal, de fazer isso. Eu vejo casos na prática em que vem um parecer do Natijus desfavorável e os colegas, às vezes, da advocacia, às vezes vai lá e rebate isso com um relatório do próprio médico da parte. Eu acho essa estratégia particularmente, gente, ruim. Eu acho, assim, estou falando aqui enquanto estratégia de processo. Me parece muito claramente que aparecer um parecer do Natijus desfavorável, a gente tem que partir para um outro tipo de prova. Ou a prova técnica,
a prova simplificada, a prova técnica mesmo, a prova pericial que seja, mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado a respeito disso. E aqui, me parece muito claramente que a gente vai começar a ver outros tipos de processos que são muito pouco usados na prática, como, por exemplo, a produção antecipada de prova. Me parece que a gente vai abrir um caminho agora aqui para fazer a produção antecipada de prova. A produção antecipada de prova, que às vezes vai ter que ser um caminho do advogado para superar isso, né? Eu passei por uma situação, e já contei isso em sala de aula, quem teve aula comigo sabe, em que eu passei por uma situação em que eu protocolizei uma petição inicial, Luiz, e o magistrado chamou uma audiência de justificação falando assim, eu quero entender isso aí e tal, mas eu quero aprofundar isso aqui e tal. Acontece, né? Assim, passei por essa experiência ali e tal, e digo assim, às vezes é papel do advogado fazer um pouco desse pedido, fazer um pouco dessa situação. Mas entender a produção antecipada de prova vai ser essencial para a gente. E aí, eu acho que a gente ainda falha quando rebate. Tudo bem que o nativus é opinativo, como tem várias decisões dizendo, mas me parece que aí, tudo bem que não existe também a hierarquia de provas do ponto de vista mais formal, mas me parece muito claramente que rebater um laudo do nativus com um relatório do profissional do médico por si só, isso para mim não é tão adequado. E aí acho que a gente vai ter que avançar nisso. Quer dizer, fazer uma produção de prova um pouco mais adequada, a gente vai ter que trabalhar isso um pouco melhor dentro da advocacia. Eu aqui, viu, Elton, antes de transmitir a pergunta do Marcos Serra, eu queria que você falasse sobre home care, tá? Eu tenho uma opinião, tá? Mas eu queria ouvir a sua. Então, até que ponto essa decisão impacta a questão do home care, né? Ou do hospital em casa, né? É perfeito para mim. É perfeita essa discussão, porque assim, isso me permite me colocar na seguinte posição. Eu tenho defendido há muito que eu acho que o home care ele ficou muito pouco, ele às vezes está servindo como, eu vou ser duro agora aqui, mas eu acho que o home care às vezes ele está servindo para que a família, eu tenho casos de que gente que me ligou para falar de home care e perguntou o seguinte, mas tem que mandar, quando a operadora indicar a pessoa, tem que mandar fazer a comida de casa também. Porque já tem que fazer... Não, escuta, home care é trabalho técnico. Acho que a gente tem que entender qual é o escopo do que é o plano de saúde. O plano de saúde, para mim, nessa questão do home care, se a gente está falando da substituição de uma internação que ia ser no hospital, mas que, sendo em casa, é melhor ao paciente, invariavelmente mais barato para a operadora, e é técnico, é necessário, não me parece que a gente esteja falando do fim do mundo. Agora, eu há muito tempo tenho dito que algumas decisões de home care, inclusive no STJ, me chamam muita atenção. Eu vejo casos de home care a paciente com Alzheimer. E aí eu digo, se um paciente com Alzheimer precisa de home care, porque esse paciente ele precisa ser cuidado, ele precisa ser, por exemplo, alguém precisa dar o remédio para ele na hora certa, alguém precisa higienizar ele, alguém precisa levar ele para tomar banho, uma criança precisa desse mesmo cuidado. Então, assim, tendo indicação técnica e sendo uma indicação de substituição da internação hospitalar por uma internação domiciliar, eu acho que é plenamente compatível e perfeito, inclusive com essas restrições legais e tal. Eu não vejo problema se for um trabalho evidentemente técnico. A questão é que nem sempre, necessariamente, o trabalho que a gente tem visto, a indicação é técnica. E aí é um problema mesmo. Eu compartilho de sua ideia, só voto com o relator, não é? Como a gente diz no nosso jargão em colegiado, né? Voto com o relator, mas vou só acrescentar, ou melhor dizendo, tentar aclarar aqui para deixar mais claro. O STJ já tem uma decisão, que é uma decisão do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, onde ele parametriza objetivamente em quais situações o home care está coberto pelo plano de saúde. Mas é preciso que você tenha a seguinte premissa, o seguinte princípio, a seguinte ideia. Ou o paciente está num home care ou ele está no hospital. Ele não pode estar de alta, ele não pode estar tendo atendimento de cuidador.
o que aonde é que entra o home care nesse ambiente econômico, né? E aqui independe do rol de procedimentos. O que eu vou dizer vai ficar claro para vocês. Essa discussão não atinge o que eu vou dizer. Preste muita atenção. O home care, ele vem para colaborar com a dinâmica econômica da assistência à saúde privada. Por quê? Porque os nosocômios, os hospitais, eles mantêm a sua sustentabilidade com os blocos cirúrgicos e não com os quartos, e não com a hotelaria. Então, se eu tenho um paciente que não pode ficar fora do ambiente hospitalar, mas não vai ficar numa UTI, não vai ficar no bloco cirúrgico, ou seja, ele vai ficar no quarto, mas tem que estar no hospital, se esse quarto pode ser transportado para o ambiente domiciliar, isto é o home care que está coberto pela própria lei. Por quê? Porque isto é uma internação hospitalar por equiparação. Tá? Então, independe do rol, né? Independe do rol. Ele está internado no hospital. E aí fica mais fácil para o leigo compreender. Vamos imaginar que todas as empresas de home care do CSEL não vão mais funcionar. Quero encerrar minhas atividades. E nós não tivéssemos mais no Brasil home care. Esse paciente tinha que estar no hospital. Ele não poderia estar em casa. Então, é aí que funciona o home care, que está coberto pela lei, não é pelo rol. Por quê? Porque o objeto do contrato de assistência suplementar à saúde é assistência médico-hospitalar. Ele entra aqui no conceito de hospital. Só temos duas fontes de obrigação. Ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. E aí, lei aqui é no sentido mais amplo. Né? Os regulamentos expedidos pela ANS é lei. E o contrato que as pessoas fazem é lei. Então, ou está no rol, ou está no contrato, ou está na lei. Lei em sentido estrito, Lei 9656/98. Se não tiver nesses ambientes, se não tiver aí, não está na lei. Não é obrigado, ninguém é obrigado a cumprir isso. Pode cumprir voluntariamente? Pode. E aí passa a ser pelo contrato. Então, o home care, só para encerrar, dessa mesma linha que o nosso Elton falou, o princípio é este. Né? O princípio é este. Ou eu tiro ele do leito hospitalar, para aquele leito ter uma vaga, para uma outra pessoa entrar, seja para sair do bloco cirúrgico de uma UTI, seja para fazer os preparativos para entrar no bloco cirúrgico. Então, essa pessoa, querendo estar em casa, ela primeiro tem que querer. Né? Ela não é obrigada a ser atendida no home care em casa. Isso não é uma obrigação, ela precisa consentir. A casa dela precisa também ser capaz de receber esses equipamentos. Nós temos hoje apartamentos pequenininhos, que são, na verdade, quartos com uma cozinha americanazinha nenhuma. Isso pode não comportar uma estrutura hospitalar, a depender do caso. Neste caso, ele vai ficar no hospital, mesmo tendo home care. Por quê? Porque sua estrutura física em casa não vai permitir essa acomodação hospitalar em casa. Né? Então, é isso aí. Em home care é mais ou menos isso que a gente tem. Elton, a gente tem que fazer um curso mesmo, viu, Elton? Online, e aí a gente vamos fazer eu, você, Clênio, Gibrão, Toro, né, Marcos Errar, tá? Vamos ter que fazer. Vocês acompanham. Vamos fazer. Parece que foi impactada pela decisão do STJ. Acho que a gente consegue continuar na mesma questão de dizer se é substituição de internação hospitalar, o plano de saúde que cobre isso, evidentemente, é o plano que tem cobertura hospitalar, não é um plano com cobertura exclusivamente ambulatorial. Então, assim, não vejo conflito aqui nesse aspecto. Acho que a gente continua tendo aí a mesma possibilidade, bastando que o paciente tenha um plano com cobertura hospitalar, porque é isso que garante o direito de internação e é isso que pode garantir a ele a substituição, tá? Só um detalhe, viu, Elton? E aqui é uma questão prática, eu vou levantar essa questão, deixar ela solta no ar para que as pessoas fiquem curiosas, né? A prática forense demonstra, muitas vezes, que quando o juiz concede uma liminar, aquele profissional ou aquele estabelecimento de saúde que cobraria um valor X, passa a cobrar um valor 3X, para a mesma prestação do serviço. Às vezes, prestação de serviço que ele já vinha fazendo de maneira particular para o beneficiário, né?
E aí, em razão da liminar, ele passa a triplicar, quadruplicar o preço. Eu quero deixar claro que é possível o magistrado ou o Estado juiz, melhor dizendo, coibir abusos, né? Muito embora nós não tenhamos um tabelamento de preço da iniciativa privada, seja livre, mas esse custo é repassado para a operadora e esse custo é diluído entre as demais vidas. Então, quando nenhum abuso é amparado pelo direito. Então, fica aí uma questão também, um recado para isso, né? Aqui eu estou recebendo sinais, Elton, de conclusão e finalizar, né? A nossa administração aqui está nos chamando a atenção. Eu não queria só deixar de falar, eu sei que tem muita gente de terapia ABA, de criança com autismo, e eu acho, é difícil falar aqui, acho que a gente vai ter que pensar muito bem nessas questões, aí pensando enquanto advogado. A gente vai ter que pensar muito bem em como essas questões vão se dar. Porque o nosso ponto, na verdade, me parece, aqui, é fazer a demonstração técnica. Ao meu sentir aqui, o ponto é fazer a demonstração técnica de que aquele procedimento é mais efetivo do que aquelas terapias convencionais fornecidas pelo plano de saúde. Então, aqui vem um ponto técnico, extremamente técnico. Bem por isso, eu tenho dito em sala de aula várias vezes ao longo desses últimos meses aí, que eu entendo que esses casos todos que tinha que ser pedido perícia, tinha que ser pedido prova técnica, né, para que você possa lastrear o caso com isso, a fim de que, na minha cabeça lá atrás, já tentando evitar um processo que, se chegasse no STJ, não chegar no STJ barrando ali pela súmula 7, os advogados vão me entender, vão saber do que eu estou falando. Então, para mim, ali, a gente tinha que trabalhar dessa forma. Hoje, muito mais. A prova a ser feita diante do caso da terapia ABA, me parece, é fazer a demonstração de que um método de tratamento é muito mais seguro e eficaz que os demais. Esse, para mim, é o ponto. A gente vai ter que fazer a demonstração disso em cada caso concreto. E aí, claro, eu sei que tem muita gente preocupada. Eu recebi mensagem de se revogar a liminar, pode. A gente tem que entender o seguinte, liminar não é uma panaceia geral que resolve. Eu sempre digo, liminar é Buscopan. Liminar é Buscopan. Né? É isso que é uma liminar. Né? É assim, te dá o paliativo, tira a tua dor, mas não resolve o teu problema. Então, a gente vai ter que entender que a prova, a gente vai ter que trabalhar nesse processo cada vez mais com prova técnica, e eu acho que esse é o ponto. Eu não acho que a decisão é o fim do mundo. Eu até digo assim, puxa, eu vejo a gente mesmo ali, muita gente compartilhou, disse agora que é taxativo, taxativo, vírgula. Tem uma vírgula ali que a gente vai ter que entender. Porque o papel do advogado é justamente esse. É enquadrar o caso na exceção da regra. O que está no rol, invariavelmente, a operadora de saúde acaba cumprindo. Às vezes, mal. Né? Eu sempre dou exemplo. Tem coisas que estão no rol de procedimento e plano de saúde, os planos costumam recusar. Exemplo concreto que eu sempre dou. Né? O procedimento, por exemplo, de resignação sexual. Todos os códigos do procedimento de resignação sexual estão dentro do rol. Todos eles, 100%. E, às vezes, você encontra questões dizendo, você encontra... E aí o papel da advocacia, gente. Porque aí a gente vai fundamentar a petição e vai fundamentar com base nos direitos humanos. Tudo bem você colocar isso também como um argumento retórico. Mas tem uma questão muito mais premente, imediata e direta, que é o código está dentro do rol. Então, assim, ler o rol de procedimentos é essencial. Ler o anexo 1 e o anexo 2 da resolução normativa da ANS é essencial. A gente tem que começar a se habituar com essa leitura, fazer cada vez mais essa análise. Do contrário, a gente vai patinar um pouquinho aí dentro dos processos. Então, prova técnica. Vamos prestar mais atenção aí na prova técnica, porque assim, a decisão do STJ nos desafia a fazer uma prova melhor, mas ela não nos impede na maioria dos casos, eu poderia dizer 80%, 90% dos casos, ela não nos impede de obter um tratamento, de judicializar a questão e garantir ainda aquele direito. Mas vai dar mais trabalho e vai exigir muito mais técnica da gente enquanto advogado. Então vai subir os honorários. Tomara. Olha só, eu gostaria... o nosso Clênio está aqui acompanhando, né? O nosso Clênio Jaixus, queridíssimo Clênio,
pai da Luna, né? Está lá, né, em Santa Catarina. Um abraço, Clênio. Vou fazer mais live, vou fazer uma segunda parte. As pessoas estão efetivamente empolgadas com esse assunto. Que bom. Nós somos dois apaixonados pelo tema. Talvez isso tenha contagiado um pouco, não é verdade? Eu queria convidar vocês para acompanharem aqui o Instituto, né? Vai lá, curte e acompanha. Nós vamos fazer isso mais vezes. Quero contar com a paciência do Elton, a sua disponibilidade. Eu também quero convidar vocês para visitar o Instagram do professor Elton. Diga aí, Elton, como é que a pessoa encontra o seu Instagram? Só entra aí, Elton Fernandes Advogados, está como Elton Fernandes Advogados, mas estou sempre aqui, sempre dando dicas aí, falando algumas coisas e tal, e espero poder ser útil a todo mundo. Muito legal. E tem o site do Elton também, muito bacana. Eu botei aqui eltonfernandes.com.br. Então, se vocês quiserem aí, tem muito conteúdo bem legal mesmo. Elton é um excelente profissional. Meu agradecimento a Elton. Reforço o convite, entre em contato aqui com o Instituto, você que é de Recife, né? Vem visitar aqui a sede. Nós ficamos na Agamenon Magalhães, número 4779, é o 12º andar, é aqui onde eu estou, é o andar inteiro. Nós temos umas salas bem confortáveis, um ambiente muito propício para o estudo e para o network, né? Os nossos alunos realmente são diferenciados. Se você se interessa por uma pós-graduação em saúde suplementar e direito médico, ainda dá tempo de você ingressar na turma. Tivemos só um primeiro módulo, depois nós vamos repor esse módulo. Então dá tempo, se inscreva, já está rodando, não está pendente de lançamento, né? A turma já teve aula. Nós vamos ter aula aqui, né? Temos 2 turmas desse assunto. Então nós vamos ter aula agora aqui com o desembargador João Pedro Gebran Neto, neste final de semana. Se você quiser assistir e conhecer o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é coautor do livro junto com o nosso querido Clênio Jair Schulz, né? Você pode também, só precisa que você é agente, senão não dá para receber vocês. Né? Pode haver, podemos ter problema de cadeiras. Tá? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenhamos colaborado, né? De alguma forma. Eu queria que vocês se acalmassem um pouco, né? As pessoas que são um assunto muito sensível, é um assunto muito delicado. Nós como juízes, ficamos sempre um pouco angustiados quando tratamos dessa questão tão complexa, que envolve vida, que envolve saúde, né? São assuntos que nos são muito caros, né? Nós precisamos ter uma visão não só apenas daquele caso que está sobre a nossa mesa, não é? Que é aquele conflito individual que a gente está vendo ali, mas a gente precisa ter também uma percepção sistêmica, não é? O advogado é o advogado daquela causa, mas o juiz é o juiz de um sistema como um todo, é um representante do Estado. Então, isso torna a nossa missão um tanto quanto difícil. O advogado, a arte dele é de argumentar, às vezes mais do que fundamentar, até porque dai-me os fatos que te darei o direito. Isso é um problema do juiz, o fundamentar é um problema do juiz, né? Então, a argumentação técnica, a boa prova, isso vai fazer com que você não passe, vou usar uma linguagem coloquial comum, da moda, né, ou da gurizada, não passe um perrengue, né, numa ação judicial, obtendo uma liminar no começo e, ao final, uma improcedência, o que gera um passivo para você, às vezes um passivo que pode levar à ruína uma. É um assunto. Poder estar aqui, acho que o Luiz Mário caiu, deve ter entrado uma ligação, Luiz. Caiu aí, mas... Não, estou aqui ainda. Aí? Legal. Para mim é um prazer estar com você, é um prazer poder participar, é um orgulho para mim poder fazer parte do time do Instituto, eu recomendo muito. E é isso, a gente vai trocando ideia aqui no Instagram, com a advocacia ali nas redes, às vezes a gente vai dando alguns pitacos aí de uma forma geral, mas vamos colocar a bola no centro do jogo e entender que a decisão, claro, traz dificuldades, ela traz sim um grande desafio para a gente enquanto advogado, mas não é uma questão de dizer que acabou, não tem mais, agora só vai cumprir aquilo que está dentro do rol, porque essas exceções legais que foram dadas, elas
nos permitem trabalhar, e advogado existe justamente para exceção à regra geral. É para isso. Nosso trabalho é justamente esse. É o de pegar ali a exceção da regra e fazer com que ela seja analisada e, dentro daquele caso concreto, seja disponibilizada para o paciente. Então, vamos junto. Vamos continuar lutando aí, sem desanimar, Há um desafio pela frente, mas isso vai exigir cada vez mais qualidade, qualificação de minha, né, e de todo mundo. Então, vamos lá, vamos estudar. Vamos lá. Um grande abraço, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado. Para todos nós. Elton, um abração. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Luiz. Meu grande amigo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Um grande abraço.